Medida do governo que pode reduzir as vagas em faculdades, está gerando polêmica, e nós vamos conversar por isso, sobre esse assunto, com o sociólogo Paulo Silvino Ribeiro, gentilmente está aqui conosco. Paulo, boa noite, obrigado pela participação. Bem-vindo mais uma vez, Paulo. Obrigado. Paulo, explica para a gente o seguinte, o que o governo pretende com essa medida? Uma portaria deve vir do ministro da Educação, não é isso? É uma portaria de número 20 e ela prevê, portanto, uma espécie de facilidade maior, vamos chamar assim, a desburocratização, que é o nome que esse governo gosta, e para que as faculdades, de modo geral, especificamente as privadas, possam diminuir o número de vagas ociosas. Portanto, hoje a gente tem aí mais ou menos de 2 a 2,5 milhões de vagas ociosas. Quanto? De 2 a 2,5 milhões. De vagas? De vagas ociosas. Isso. Quer dizer, Brasil que ninguém ocupa? Que ninguém ocupa. E aí, Heródoto, acho que é o ponto para a gente pensar essa discussão. Por que é que esse jovem, por que é que esse potencial alunado não tem ocupado essas vagas? Primeiro que nós sabemos que, lamentavelmente, foram reduzidos esses recursos para a FIES, para a Uni, etc. Que é o financiamento. Que é o financiamento. E depois a gente tem uma outra questão de natureza histórica que faz com que, portanto, boa parte desses jovens, que fazem parte, portanto, de uma classe menos abastada e com mais dificuldade para acessar o ensino superior, e é importante que a gente diga que, por mais que se possa pagar via financiamento, a parcela pequena ou grande é um custo. Aquilo é incorporado no custo da vida de cada um e da própria família. Então, eu acho que o ponto mais específico que a gente precisa pensar, quer dizer, o que é que está por trás disso, é a forma como a gente não discute a educação. Aliás, me causa uma certa estranheza, e eu acho que aos outros colegas que também acompanham, como esse governo, de repente, viu a educação como uma certa bandeira e, na minha leitura, está fazendo as coisas de uma forma atabalhoada. Por quê, André? Por quê? Primeiro, que se a gente for levar em consideração a proposta de reforma do ensino médio, não houve uma discussão com a sociedade. Nós falávamos disso aqui em outra oportunidade. Essa diminuição não pensa, portanto, que a gente dificulta ainda mais o acesso à faculdade, porque é óbvio que existe uma leitura mercadológica em torno disso. Eu vou tentar dar um exemplo. Então, se uma faculdade tem 100 vagas para um curso e ela só otimiza 70, ou seja, se ela tiver mais 10 alunos que apareça, e dentre as salas de aula que ela tenha, ela não consiga relocar esses outros 10, ela tem que abrir uma sala para dar conta desses 10 pagando o mesmo professor. Portanto, isso, de certo modo, facilita para que as faculdades economizem. E, evidente, são as faculdades são privadas, estamos falando de faculdade privada. Elas são privadas, mas a educação é um direito público. E nós temos que pensar, portanto, em um direito social. A gente precisa pensar como que, portanto, essas faculdades, de modo geral, embora seja um serviço privado, como você bem coloca, precisam, ou seja, aliás, o governo precisa fazer com que elas garantam que as pessoas tenham acesso. Então, eu acho que o que a gente precisa pensar não é só essa portaria, mas é a forma como, ultimamente, usando eufemismos, né? Você até citou um caso aqui, quer dizer, a gente muda as coisas de nome. Então, a gente cria facilidades para grupos e a gente fala de desburocratização, já que a palavra pressupõe uma coisa que seria mais ágil, mais eficaz. Olhando do ponto de vista das faculdades, especialmente as faculdades privadas. Claro. Para ela não era melhor cada vez ter mais aluno? Consequentemente, ela receberia muito mais financiamento do governo? Muito melhor, mas o problema é que a gente vive uma das crises mais graves. Portanto, quer dizer, ainda que algumas pessoas possam ter acesso a esse financiamento, quer dizer, o risco de que elas não consigam pagar é muito grande. Então, é melhor você recuar numa perspectiva estratégica de mercado. E veja, a minha crítica não é essa, porque eu acho que é evidente. Empresa pensa como empresa. O que a gente tem que pensar é como que o governo traz essa... Como o Estado regula. Tá. Porque cabe a ele não garantir apenas que o mercado funcione bem, mas que as pessoas tenham direito ao que de fato é direito, ou seja, é político, civil e social. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar. Essas vagas que estão ociosas, também não seriam cursos, por exemplo, que desinteressaram os jovens e eles foram procurar outros cursos diferentes desses? Eu vi lá que tem muito curso na área de humanas, na área de línguas. Sim, as humanas, de modo geral, nunca foram, de fato, a grande, digamos assim, a grande área que se tem interesse. Por outro lado, quer dizer, não deixa de ser uma das áreas mais importantes. Claro, né? Quer dizer, a gente precisa ter pessoas formadas em todas as áreas, né?
que possam contribuir, seja para se pensar política pública, seja para se formar mais professores. Então, eu acho muito também temeroso, Heródoto, a gente pensar em áreas que são mais ou menos importantes. Mas isso não depende da opção do aluno? Eu acho que sim, mas também da forma como a gente constrói e vai valorar o que é uma área importante e outra não. Né? E eu acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. Por que engenharia é fundamental? Bom, porque contribui à produção, à tecnologia, mas etc. eu te pergunto, o que tem a engenharia que atrai, vamos dizer assim, o estudante e o curso de História não atrai? Uma questão evidente que o mercado pressupõe uma maior empregabilidade. Pelo menos em tese. Hoje, não necessariamente. Né? Quer dizer, você tem centenas, milhares de pessoas formadas em Direito, em Engenharia, em Medicina, que historicamente sempre foram as áreas que mais atraíram e não conseguem emprego. Ou têm um salário muito aquém do que há 40, 50 anos atrás. Não é? Entendo. Então, vamos dizer assim, essa organização teria que ser feita em conjunto entre o Estado, representado pelo governo, e a sociedade. Sem sombra de dúvidas, sem perder de vista a importância social que tem a educação. Eu acho que, quando eu dizia que a gente tem algumas coisas temerosas, é porque, de repente, o apelo ao ajuste econômico e ao ajuste fiscal, etc., faz com que as questões sociais sempre sejam colocadas na berlinda e fiquem em segundo lugar. Isso é muito complicado, porque a gente precisa entender, quer dizer, como é que a gente cresce economicamente, tendo educação de qualidade. E se você tem, portanto, jovens que não conseguem acessar a faculdade e agora, por ter essas vagas ociosas, você ainda reduz, você piora. Quer dizer, não sei se é um bom exemplo, Heródoto, mas eu queria fazer uma certa metáfora. Claro. Você pensa o seguinte, é como se nós tivéssemos uma estante com vários livros e porque as pessoas elas não sabem ler ou elas não conseguem, nós queimássemos os livros e jogássemos eles fora, para a gente ter mais espaço na estante. É uma lógica irracional. Entendo. Pô, mas isso nós não vamos fazer, né, pô? Espero que não. Não. Nem por iniciativa própria, nem por iniciativa do Estado, né? Esperamos que não. Já vimos várias coisas dessas do Estado, mandar botar um livro na rua e tacar fogo. Mas há muitas ações que não estão muito longe disso, eu diria. Pô, mas de qualquer forma, então... Mas e quando o governo diz que a área de educação e saúde vai ser preservada nesse teto? Há muita polêmica. Dá para acreditar ou não? Na minha perspectiva, não. E acho que de outros colegas também. Mas, e por quê? Porque acho importante frisar, essa notícia saiu entre ontem e hoje, de que a CNPq, que é um dos órgãos de fomento mais importantes que a gente tem para a ciência, está cortando de 20% a 30%. Quer dizer, ouvi colegas comentando isso, né? Não sei até que ponto já saiu essa informação de maneira oficial, mas se isso de fato é verdade, e se a gente tem, quer dizer, essa leitura equivocada sobre educação e produção científica, o Brasil vai demorar muito mais para sair desse buraco. Ok. Paulo, a gente vai continuar a nossa conversa aqui em Santinho, tudo bem? Peço que você fique um pouco mais conosco. Prazer. Nosso convidado é o sociólogo Paulo Silvino Ribeiro, gentilmente aqui conosco. Paulo, mais uma informação então em relação aos nossos cursos superiores. O que nós precisaríamos, né? O que nós temos que discutir para que a qualidade desse curso, o nível, seja melhor, para a gente ter melhores professores, melhores engenheiros, melhores escritores, enfim? É uma série de medidas. A primeira é que nós não podemos ter, como a gente tem hoje, praticamente mais de 80% do ensino superior dominado pela iniciativa privada. É muito importante que se tenha oferta e a iniciativa privada ela é fundamental. Mas o fato é, considerando o fosso histórico que a gente tem entre os que podem e que não podem pagar, né? Como é que a gente garante que as pessoas tenham acesso? Por isso, está sobrando vaga. Quer dizer, sobra vaga porque falta problema, Heródoto. Essa é a grande questão. Você veja o que um deputado paulista disse esses dias. Quer dizer, de que quem não pode pagar, que não faça faculdade. Isso é um absurdo. Quem falou? Pois é, o senador, o Marquezine, enfim, eu acho que foi um deles. Quem não pode pagar, que não faça faculdade. Olha, uma mentalidade, quer dizer, que reitera a ideia de que o ensino superior é privilégio e que, portanto, não é um direito universal para que todos tenham acesso. O que é um grande engano, porque essa mão de obra mais qualificada é fundamental para que o país volte a crescer. Claro. Não é? Ele sai das universidades. Exatamente, exatamente. E, quer dizer, não apenas uma universidade que forma profissionais, ou faculdades e centros universitários, que formem profissionais para o mercado de trabalho. É preciso pensar também na produção científica. Claro. A produção científica ela é fundamental, porque daí sim, a gente vai ter uma universidade melhor, a gente vai ter, portanto, até uma tecnologia nacional ainda melhor. Avançamos muito, evidente, em várias áreas. Agora,
O fato é que a gente precisa pensar de que modo as políticas públicas para a educação, e isso vai desde a educação básica até a pós-graduação, são de fato políticas de Estado e não de governo. E há uma grande diferença, porque a de governo muda de tempos em tempos, a de Estado não. Você consegue ter um plano nacional, embora ele exista, mas que seja respeitado, né? E que todas essas questões, reforma no ensino médio, investimento para a produção científica, redução ou não das vagas, né? Porque de repente as coisas aparecem com uma certa, diria, uma simplicidade, como se reduzir as vagas é de fato uma coisa simples, e eu tenho lá minhas dúvidas, né? Eu acho importante a gente debater mais o assunto, porque isso é uma área estratégia. Ok. Paulo, obrigado mais uma vez. Prazer é meu. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado.